Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao programa número 122 desse nosso estudo Refletindo Kardec. Mais uma vez com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Chegando na parte final desse estudo sobre os batedores ou espíritos batedores, como são chamados por Allan Kardec nesse registro, nós ficamos na semana passada com a pergunta que Kardec faz sobre a forma, o modo com que eles operam esses movimentos de forma a emitir sons. Ou seja, em outras palavras, como é que se produzem essas batidas, estes ruídos? Para que a gente possa entender, eu vou ler quase que integralmente algumas perguntas e respostas para facilitar a nossa compreensão. Então, Kardec pergunta: poderia nos explicar o modo pelo qual produzes os diferentes ruídos que imitas, as arranhaduras, por exemplo? A resposta dele: não saberia precisar muito a natureza dos ruídos. É difícil explicar. Sei que se arranha, mas não sei explicar como se produz esse ruído que chamais arranhadura. Então, ele consegue entender que há ali uma emissão de som, mas não sabe explicar exatamente como é que esse som se produz. Kardec vai perguntar, então, se ele poderia produzir os mesmos ruídos com qualquer outro médium. Lembramos-nos de que ele havia se associado a um médium para produzir naquela reunião, lá na Sociedade Parisiense, alguns ruídos. E ele diz: não, há especialidades em todos os médiums, nem todos podem agir do mesmo modo. É um ponto que, quando nós vamos estudar a mediunidade, nós encontramos Kardec discorrendo sobre as várias formas, sobre as várias peculiaridades que cada médium possui. Então, alguns na psicografia, alguns na vidência mediúnica e alguns, como este médium do qual o espírito se servia, possuem uma possibilidade de sintonizar com o fluido do espírito e propiciar a ele a produção de ruídos. Então, sempre que houver em algum lugar a produção de um ruído, haverá aí um médium, como dissemos semana passada, consciente ou não, para auxiliar na produção desses ruídos. Kardec fará algumas outras perguntas e vamos ao que mais nos interessa. Quando uma mesa se eleva no ar sem ponto de apoio, o que é que a sustenta? Porque nós temos a impressão de que quando um objeto se movimenta, algo está movimentando, segurando, elevando. E ele responde: nossa vontade que lhe ordenou obedecer, e também o fluido que transmitimos. Kardec dirá: essa resposta vem em apoio à teoria de que nos foi dada e que nos reportamos no estudo anterior sobre as causas das manifestações físicas, ou seja, de que não há um contato imediato entre o espírito e a mesa. Vimos na semana passada que ele disse que para movimentar bastava tocar. Então imaginemos que, se a mesa é formada por fluido cósmico universal, num estado bastante condensado, o perispírito também é formado por fluido cósmico universal, num estado muito mais especial, muito mais tênue. Ambos são formados do mesmo material. Ambos têm a mesma origem, ambos são fluidos, apenas um mais condensado e um menos condensado. O que acontece é que, segundo o que o Espírito vai nos dizer, ao tocar a mesa, ele estabelece uma espécie de sintonia com esse objeto e que lhe permite movimentar. Mas será que é possível movimentação à distância? Ele diz assim: Kardec vai perguntar se seria possível ele fazer naquele movimento, enquanto estava ali na reunião. Ele diz que, pela ausência do médium, ele não poderia, né, naquele momento não seria possível. E Kardec pergunta, então a qualidade do médium é importante, a diferença entre os médiums? Ele diz, sim, me ajuda muito. Já disse que não poderia fazê-lo com outros hoje. Então, tentou-se, diz Kardec,
o erguimento de uma mesa, mas não foi possível. Bom, com que te ocupas em tua existência de espírito? Pergunta ele. Por que, enfim, não passa todo o teu tempo a bater? Resposta do espírito. Frequentemente tenho missões a cumprir. Devemos obedecer às ordens superiores e, sobretudo, quando temos bem a fazer pela nossa influência sobre os humanos. Quando fazias ouvir golpes em outro móvel ao mesmo tempo que na mesa, eras tu que o produzias ou um outro espírito? Era eu. Mas como é que ele produzia em diferentes locais? Estavas só, portanto? O espírito responde: não, mas eu realizava sozinho a missão de bater. Os outros espíritos que ali estavam ajudavam de algum modo? Não para bater, mas para falar. Lembram-se que algumas respostas vinham, algumas situações em que as pessoas testavam, e geralmente acontece, né, de se fazer perguntas. E Kardec novamente pergunta: então não eram espíritos batedores? Ele responde: não, a verdade não permitia senão a mim bater. Lembram que ele faz uma referência ao espírito da verdade? Então, esses espíritos que os trouxeram para realizar esses movimentos permitiam somente a ele realizar esses sons. Kardec continua perguntando: os espíritos batedores, algumas vezes, não se reúnem em maior número a fim de terem maior força para produzirem certos fenômenos? Ou seja, as ditas casas mal assombradas que nós temos estudado nos nossos últimos encontros, seria uma reunião de vários espíritos? E ele responde: sim, mas para aquilo que queria fazer, posso fazê-lo sozinho. Então, não é necessário a presença de vários espíritos. Kardec vai concluir que este espírito em especial que se comunicou não é um espírito de hierarquia avançada, pois ele bem diz que ele está submisso às ordens do espírito de verdade ou de algum outro espírito. Neste caso, o espírito de verdade, porque o fenômeno se produziu na sociedade parisiense. Então, esse fenômeno, estes ruídos, se produziram para que Kardec e os demais presentes naquela reunião pudessem comprovar a existência desses fenômenos. Então, o Espírito de Verdade, a equipe espiritual do Cristo, que ordenava naquele momento os estudos e trazia as lições do Espiritismo, trouxeram este Espírito e lhe ordenaram que produzisse os ruídos para fins de conhecimento. Quando isto acontece, nós vemos que Kardec vai destacar a presença desses fenômenos para aqueles nos quais há necessidade de, como ele vai dizer, despertar a fé. Então, em muitas situações, como nós vamos encontrar, por exemplo, lá nas Irmãs Fox, em que aquele vendedor, aquele chamado Mascate, que havia sido assassinado na residência onde as Irmãs Fox habitavam, e vem a se comunicar, tinha ali um propósito, que era o de despertar o interesse, ainda que se possa chamar de curiosidade, mas o interesse daqueles que iriam iniciar o movimento de pensar a respeito da existência dos espíritos. Se isso acontece em algum local aonde se deva despertar o interesse, a fé, ou até mesmo provocar um certo pânico, um certo medo para impulsionar alguém a buscar o conhecimento, a buscar a religiosidade, certamente aí nesses casos há a intervenção de espíritos superiores. Vamos dar um exemplo. Determinada família em que ali espíritos que se comprometeram a vir a trabalhar, a estudar, se aperfeiçoar, se mantêm inertes. Aquela vida boa, aquela vida tranquila, isenta de qualquer compromisso, talvez sem muitos problemas graves, mas também sem boas atitudes. Os espíritos amigos, aqueles espíritos encarregados de cuidar dessa missão, percebem que essa família está se mantendo nessa inércia e que é possível de transcorrer toda a reencarnação sem nenhum avanço. Então se permite ou se determina a alguns espíritos que passem a realizar algumas interferência na vida dessas pessoas,
seja através de sonhos, seja através de possíveis visões, seja, neste caso, com a aparição, vamos dizer assim, de certos fenômenos, movimentação de objetos, alguns barulhos, batidas, etc., causa um pânico naquela família e que vai buscar, muitas vezes, numa casa espírita, a explicação para aqueles fenômenos. O que acontece? Essa família passa a estudar, se prende à religiosidade, mantém uma conexão maior com a espiritualidade, pronto, está cumprida a tarefa, esses espíritos se afastam. Então alguém vai dizer, desde que a gente começou a estudar, começou a orar, isso resolveu, as coisas se acalmaram lá em casa. Se não der continuidade, haverá uma nova interferência. Este é, conforme diz Kardec, uma das possibilidades. Agora, não estão isentas pessoas que têm um compromisso com espíritos obsessores, com espíritos desordeiros e que desejam apenas interferir, atrapalhar, trazer de alguma forma um desequilíbrio aos encarnados. Esses espíritos podem, em alguns casos, interferir também na vida das pessoas, provocando fenômenos, provocando pânico, trazendo a essas criaturas uma certa aflição por conta do que vem, do que ouvem, do que acontece com o filho, o que acontece com determinado familiar, os animais assustados. E é claro que se essa família está envolvida nesta energia e não busca um recurso, ficará vítima desses espíritos durante muito tempo, como nós vimos nas histórias anteriores daquela jovem, daquela senhora que se mantiveram durante muito tempo, meses, anos, presos a essas condições e tomando quase que por normalidade a presença desses espíritos dentro do ambiente. Então, eles se utilizam de fluidos desses encarnados, que exercem sobre eles uma atração, há uma interseção entre os fluidos emitidos pelo encarnado e os fluidos destes espíritos, que permite que eles, de alguma forma, manifestem-se produzindo ruídos ou movimentando objetos, e podem ser vários espíritos ou pode ser apenas um espírito. Talvez a sua pergunta nesse momento seja, Marcelo, mas como é que exatamente eles movimentam? E eu vou voltar mais uma vez naquele exemplo que eu citei há alguns dias para nós entendermos esse processo. O estudo dos fluidos é indispensável para que nós possamos compreender esses fenômenos e outros ditos como fantásticos. Mas imagine, por exemplo, um lago. E imagine que a água que há nesse lago é o fluido para a nossa compreensão. E você precisa movimentar um barquinho que está lá no meio do lago, um barquinho de papel que está no meio do lago. Você não precisa ir até o meio do lago para tocar nesse barquinho. Se você tocar na margem, na água, esta água criará ondas e vai movimentar aquele barquinho. Então você movimentou um objeto à distância, se utilizando da movimentação desses fluidos e não foi necessário tocar. Se você estiver desse lado, se houver uma pessoa do outro lado, se houver um outro, se houver vários realizando a movimentação, esse barquinho ficará com várias possibilidades de movimentação. Alguém que esteja observando apenas o barco e não esteja vendo as pessoas que o estão movimentando, estará dizendo, possivelmente, que aquele barco está se movimentando sozinho, pois não há vento, não há nenhum outro fenômeno que possa movimentar, o barco está se movendo sozinho. Na verdade, são as pessoas que estão movimentando. Assim também ocorre com os ditos fenômenos, os ruídos. Os espíritos aos quais nós, nesta condição de encarnados, não temos a possibilidade de visualizar, parecem-nos invisíveis. E, portanto, qualquer ação deles sobre a matéria é para nós algo assustador, porque não os vemos. Então, é claro que tudo isso terá uma necessidade, como ele vai dizer, não é por acaso, mas é de alguma forma um convite para esses que estão envolvidos, e se esse for o seu caso, se esse for o motivo pelo qual você buscou esse estudo, busque também um estudo da doutrina como um todo, numa casa espírita bem orientada, em que você possa compreender por que é que isso está ocorrendo com a sua família, com você, com algum filho,
E as mais variadas formas de manifestação dos espíritos são, na verdade, um auxílio que a espiritualidade nos traz para que nós nos reconectemos com Deus, com o sentimento religioso, com tudo que é de bom. Porque, a bem da verdade, nós nos aproximamos de Deus e da espiritualidade nos momentos de sofrimento, de dor, de dificuldade. Enquanto as coisas estão indo tudo bem, aparentemente tudo bem, a gente se afasta e deixa apenas a vida correr. Buscamos o estudo dos fluidos para melhor compreendermos esta situação. Serão relatadas outras situações aqui, mas por hora esta é a nossa compreensão. Você ficou com alguma dúvida? Traz a pergunta aqui para nós, a gente tenta responder. Chegamos ao período romântico do nosso ano, em que os namorados, os enamorados, trocam presentes, trocam juras. Mas será que essas juras, essas promessas, se não forem feitas com sentimento, poderão trazer algum compromisso para o espírito, para a vida futura? Vamos ver isso na próxima semana, hein? Aguardo vocês na próxima semana para nós continuarmos refletindo Kardec. Que Jesus esteja no seu lar, abençoe a sua semana e aguardo você aqui na próxima sexta-feira. Tchau!